Bom, então vamos lá para a nossa quarta aula de agricultura de precisão. Só lembrando, né, que nós já falamos sobre variabilidade espacial, que a gente precisa saber para fazer o tratamento diferenciado da lavoura, né? Seja adubação, seja defensivo, seja corretivo, seja condicionador de solo, seja o que for. A gente precisa ter um mapa de variabilidade. E a taxa variável é o que eu disse, para atender a variabilidade espacial do solo, a gente faz taxa variável. Aí nós estamos vendo, começamos a ver na aula passada, como que a gente identifica essa variabilidade espacial. Não só identifica, mas quantifica, né? Saber o quanto que tem num tipo de solo, quanto que tem no outro, né? Quantos hectares, né? Que nem falou, tem 20 hectares que não precisa de adubo. Então, essa informação de quantidade, para nós também é importante, né? Para a gente poder fazer o planejamento de compra, de adubo e tudo mais, né? Você já sabe, lá, 30 hectares, o mapa de taxa variável falou que não precisa aplicar. Então, é 30 hectares e que eu já vou economizar, né? Se for aí 500 quilos por hectare, nada, já é 15 toneladas de adubo, né? Alguém sabe quanto está um Big Bag de adubo hoje aí? Esse valor eu não vou saber falar. Alguém sabe? Professor, um 4,14,8, um aduplo simples, aí está mais de R$ 3.000 a tonelada. 3 mil? É caro, hein? Está mais de R$ 150 o saco de 50 quilos. Caro, hein? Foi caro isso, 3 mil reais. Obrigado pela atualização de preço para mim. Ainda bem que eu não chutei, que eu ia chutar longe. Você pega um 4,28,8 aí, Arabasa aí, tá mais de R$ 4.000. Nossa, Absurdo. cara, absurdo, hein? Por isso que o preço das coisas sobe no geral, né? Não tem como isso aí não ser repassado para o alimento, né? É engraçado que assim não tem uma grande oferta, né? A adubo está sempre meio limitado. Eu vejo os produtores têm que fazer as compras meio que antecipada, porque na hora H ele acaba atrapalhando, porque não tem para entregar. Então, o adubo é uma coisa que no futuro cada vez mais vai ficar complicado. Tá na mão de poucos, né, Antônio? Está na mão de poucos e os minérios, assim, ele tem tempo também, né? Apesar que eles falam ainda, botasse uns 150 anos, 200 anos, né? Mas Sim. já fica muito difícil de retirar ele, né? Tem lugar que ele está mais de 500 metros de profundidade, então é uma coisa que tem que se pensar num biofertilizante aí para o futuro também, né? E agora, né, com essas tecnologias, né, ajuda bem também, porque você consegue economizar, né, professor? Com certeza, com certeza. Isso aí que você falou dá um grande de um debate de ideias aí para ser colocado em prática, né? Tudo são recursos finitos, né? Que um dia pode ser que acabe, com exceção do nitrogênio, que é o único que não é mineral, por isso que é o mais caro. Eu digo que não é mineral, assim, as empresas que fazem o nitrogênio, ela transforma. O nitrogênio é um gás, né? A forma natural do nitrogênio é um gás, por isso que ele se perde fácil na adubação, né? É, Ele tem que transformar o gás em sólido, isso aí demanda um gasto de energia muito grande. Mas legal, isso aí, Antônio, é um grande debate essa sua colocação aí, você tem toda a razão. Então, vamos lá. Então, por que eu perguntei o preço do adubo? Isso aí, né? Porque imagina lá, como a gente identifica e quantifica a variabilidade, que pode ser que numa área diga que não precise aplicar adubo, né? Então, imagina a economia que não se faz, considerando aí 4 mil reais um Big Bag, né, de adubo. Então, a vantagem, então, você pega, às vezes a pessoa fica, o Alisson está chegando aí, muitas vezes a pessoa
a empresa não quer gastar com taxa variável, não quer fazer amostragem de solo, igual nós vimos um grid, né, para agricultura de precisão, né, você pega um saco de adubo a R$ 4.000, com certeza você vai aplicar, no total, você vai aplicar menos, porque a não ser raras exceções que você precisa aplicar mais do que a média. Geralmente você aplica menos, né? Mas é isso aí. Então, na aula passada nós vimos como faz a amostragem de solo para identificar a variabilidade espacial, né, para fazer taxa variável. Então, nós vimos lá que tem os grids de amostragem. Falamos que o tamanho do grid, o ideal é que seja uma amostra por hectare dentro de cada grid, até 3 hectares por amostra, né? Uma amostra que representa 3 hectares, ainda dá para fazer legal, agricultura de precisão. 1 para 5, 1 para 6, para 7, ainda dá para ir, mas 1 para mais de 10, uma amostra para mais de 10 hectares, aí já não é agricultura de precisão. É claro que isso varia muito de cultura para cultura, óbvio, né? Cultura que tem um espaçamento muito grande, cultura de ciclo perene, pode ser que a amostragem não precise ser por hectare, né? Mas, de maneira geral, uma amostragem por hectare é o ideal. O Antônio Aparecido está chegando. Então, é isso aí. Então, nós falamos na aula passada da amostragem de solo, e hoje nós vamos falar do mapa de produtividade, e nós vamos ver que é outra maneira da gente identificar aonde que está ocorrendo essa variabilidade espacial. E, por fim, na aula, a gente fala das imagens aéreas. Então, o que é esse tal de mapa de produtividade? Nos grãos, as colhedoras, via de regra, já vêm com os equipamentos, com os sensores, de fazer mapa de produtividade. Colhedora de cana ainda não. Tem estudo? Tem gente estudando, tem, mas o volume, a massa de quantidade de massa verde que passa na colhedora de cana é muito grande, maior do que tudo, né? Então, vamos falar, uma soja produz aí 3.500 quilos por hectare, 4.000 quilos por hectare. A cana produz 120 no primeiro corte, 140 toneladas por hectare. Então, essa que é a grande dificuldade de criar esses mapas, sensores de produtividade na cana-de-açúcar. Mas, para grãos, esse mapa de produtividade já é rotineiro. O que é como que se faz um mapa de produtividade? Através de sensores. Então, vamos pensar assim, o grão é alimentado, ele entra na colhedora através do elevador. Primeira coisa que ele faz, ele lê a umidade. Já vamos falar por quê. À medida que o grão vai para o depósito da colhedora, tá vendo aqui é um elevador, ó, um elevador que é onde está vindo o grão, lá do sistema de limpeza, do sistema de trilha, né? Passou pelo movimento de corte, entrou no sistema de ventilador, sistema de trilha, sobe para o elevador para entrar, para jogar lá no depósito, o grão. Nessa subida do elevador, acontece duas coisas, dois sensores, que é o que vai determinar a produtividade. O primeiro sensor é o de umidade, que faz uma leitura da umidade do grão. O segundo sensor é uma placa de impacto, que é uma balança. Não vai pesar aqui, vamos falar, talisca, cada compartimento desse aqui. Como que é o peso? Aqui, bem na curva do grão para o depósito, do elevador para o depósito, tem uma placa de impacto. Essa placa de impacto, quando ela recebe o impacto daquele bolo de grão, ela estima o peso. E aí, se eu tenho o peso e a minha colhedora está ligada no GPS, então eu tenho
o meu cálculo de rendimento, o meu cálculo de produtividade a cada segundo, a cada metro. Qual que é a produtividade exata? Naquela determinada área, professor. Como é que é? Naquela determinada área. Aquele determinado local, naquele determinado ponto, aquele determinado metro que a colhedora está passando. É uma quantidade enorme de dados, nós vamos ver. Mas, então, ó, agora, quem vai saber me dizer aí por que eu tenho que ter um sensor de umidade e não só o peso? Por que para calcular a produtividade, eu preciso da umidade? Porque a umidade deixa o grão mais pesado. Exatamente, Isaías. Muito bem. Ora, se eu tenho um grão, eu tô lá, eu falo que aqui produziu 1.000 toneladas, mil quilos por hectare. E o meu grão está 20% de umidade, então 200 quilos é água. Então, eu não produzi 1.000, eu produzi 800, se 20% é umidade. Se 10% é umidade, 100 quilos de 1.000, então eu produzi 900. Entenderam? Então, por isso que no grãos, para estimar a produtividade, eu tenho que saber a umidade, tá? Porque a umidade ideal de se colher o grão é por média de 18%. Tá mais, se for uma época de chuva, pode colher mais. Se for uma época de seca ou atrasou para colher, o atraso pode tanto dar umidade, chover, como secar mais. Então, o grão vai ficar mais leve. Mas, na verdade, o que contabiliza, o que negocia, tem que ter um padrão de umidade, né? Tanto para você calcular a produtividade, como para você vender o grão. Quando colhe muito verde, tem que secar no armazém. Isso é caro, secar em silo, né? Quando colhe muito verde, seca no silo. Além do que, colher muito verde causa muita perda, porque o grão está muito... Está verde, está difícil de arrancar, difícil de abrir a vagem. Então, tem uma umidade por volta de 20, 18, mas para venda fica por volta de 13. Então, quanto mais úmido você colher, mais tempo você vai gastar secando. Secar em silo e paiol é muito caro, né? Então, voltando para cá, por que eu preciso? Exatamente por isso, eu preciso saber a umidade para calcular a produtividade, para descontar a água. Esse aqui é o sensor de produtividade. Esse aqui é a placa de impacto. Não, o sensor de produtividade, mas esse é a placa de impacto. Então, esse aqui é o que está bem na curva lá do elevador. Então, cada jorrada, cada virada de grãos do elevador para o depósito, bate aqui nessa placa. Então, essa placa pesa, né? Não acumula, eu digo assim, se fosse uma balança horizontal, ia ficar parando em cima dela, você não ia saber de onde era o ponto. Então, o que melhor existe é uma placa de impacto. E por isso que eu digo também que na cana é difícil. Imagina a quantidade, cada rodada que dá uma talisca ali, um compartimento do elevador de cana, muita coisa, né? Então, por isso que na cana, não que não vai existir, já tem, já estão tentando, mas ainda não é como nos grãos. Isso aqui é um sensor de umidade, ele funciona assim também, tá vendo? Aqui é o elevador, aqui o elevador está descendo vazio, aqui o elevador está subindo com umidade. Então, parte do que está subindo entra aqui para passar na frente do sensor, aonde ele faz a leitura da umidade. Então, veja aqui, ó. Olha o que o mapa, esse aqui é um mapa de produtividade da colhedora. Própria colhedora que fez isso aqui. Isso aqui dá no painel da máquina, eu puxo pelo computador, onde eu tiver, eu puxo pelo celular. Olha aqui esse desenho, esse mapa, o desenho desse mapa, não é semelhante àquele que a gente viu lá da amostragem de solo, não é mesmo aspecto, né? Aquelas manchas verdes, onde produziu menos, as manchas vermelhas, onde produziram menos, o laranja intermediário, o verde claro produziu mais, o verde escuro mais ainda. Então, veja que é um mapa de variabilidade espacial, igual nós vimos da amostragem de solo. Mas, né, a gente já pensando adiante,
aqui não me diz qual é o problema. Quando a gente faz a amostragem de solo, se o problema for nutrição, que a maioria das vezes é, nutrição que eu digo deficiência de nutrientes, na amostragem de solo eu já quantifico o que é esse nutriente. E aqui, nesse mapa da colhedora, para que vai me servir? Vai me servir porque aqui eu sei que eu estou com problema nesses pontos. Essa mancha aqui eu produzi pouco. Por que eu produzi pouco? Então, ali eu vou direcionar a minha equipe para tentar descobrir o que aconteceu, se faltou semente, se tinha mato, se ocorreu pragas, se tinha doença, ou também, né, juntamente, focar mais a minha amostragem de solo nesses pontos aqui que estão em vermelho, porque aqui eu vi que tem algum problema, porque aqui não produziu, agora eu tenho que ir lá saber por que não produziu. Mas, pelo menos, eu já tenho uma boa visão de como que está a produtividade naquele talhão, naquela quadra, para eu tentar identificar, para eu tomar uma decisão e lá descobrir o que está acontecendo. Isaías, levantou a mão? Professor, esse mapa de produtividade, posso usar ele como uma referência para mim ver o tratamento que eu fiz de adubação ou de herbicida, utilizando aquele outro sistema que a gente viu na aula passada. Por exemplo, eu vou preparar o meu solo, eu vou cuidar da minha planta quando ela está pequena, ainda fazendo a adubação, o controle de praga, através daquele mapa que nós vimos na aula passada. Aí, vai chegar o ponto de colheita e a minha colhedeira ela vai fazer esse mapeamento. Esse mapeamento, que é o que está no slide aí agora, ele serve como referência, como base para saber se aquilo que eu fiz está correto também ou não? Eu entendo. Você fala para calibrar, né? Vamos falar assim, se você fez certo ou não. Isso, exato. Sim, pode. Talvez que eu penso assim, né? Você fez no primeiro ano uma taxa variável para aumentar a produtividade naquele ponto ali, talvez você não veja lá logo no ano seguinte uma melhora, mas no decorrer do tempo, essa mancha é para sumir. Então, sim, você pode ver através, ela tem que ir diminuindo. Se você está melhorando, se você identificou que aqui é um problema, e você fez o tratamento, seja nutriente, controle de praga, de planta daninha, essa mancha aqui tem que sumir, né? O que a gente quer é que aqui tudo fique verde escuro, né? É essa que é a intenção. Então, a resposta é sim, Isaías. Pode ser usado para ver se o resultado do nosso tratamento, do nosso cultivo, dos nossos tratos culturais nessa área está dando resultado, sim. Principalmente nessas áreas vermelhas, que é onde é o nosso foco, e a área laranja, né? Porque a gente quer nivelar que tudo fosse verde ou verde escuro, né? Que a produtividade está lá em cima. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é outro mapa baseado na produtividade feito pela própria colhedora. Veja aqui onde está amarelo, produziu 1.200. Onde está azul escuro, chegou a 5.000 quilos por hectare. Então, por que eu vou ter uma área produzindo 1.000 se tem uma área produzindo 5.000? É a mesma coisa aqui. Demonstra aqui que o meu solo tem aptidão, que o meu solo tem capacidade de produzir 5.000. E tem pontos que eu estou produzindo 1.200. Então, eu tenho que ir lá identificar. O meu foco passa a ser esses pontos que estão produzindo pouco. Porque eu quero que tudo produza azul, né? É essa que é a intenção da taxa variável, da correção dessas áreas ao longo do tempo, né? Aqui onde está produzindo azul, vamos falar assim, o time está ganhando, mantém o que você tem feito, ou não precisa nem de adubação, quem vai dizer é a amostragem do solo. Foca nessas áreas que estão amarelas, que aqui é que estão um problema. Então, a colhedora nos dá essa visão já de imediato, né? Sem fazer amostra de solo nenhuma, sem mandar lá o quadriciclo,
sem nada. Você já vai ver que você vai falar, opa, alguma coisa está acontecendo nesse ponto aqui da fazenda. Vamos lá descobrir, pega o enxadão no carro e vai lá ver se não caiu semente, ver se tem praga, vamos descobrir o que está acontecendo nessa área aí. Isso aqui, o que é isso aqui? Né? Lembra lá quando eu falei que a colhedora não vê aquele mapa bonitinho que a gente vê, todo coloridinho e tal. A colhedora vê números, vê linhas, vê planilhas, né? Então, isso aqui ela vai, por isso que eu digo, a quantidade de dados que gera, precisa ter gente que analisa, é muito grande. Numa colheita, nossa, são milhares e milhares de linhas como essa, a cada metro, você determina, a cada tantos segundos você quer uma leitura, ou uma leitura por metro. E aqui a colhedora só enxerga números, né? Veja aqui, ó, a largura da plataforma, você tem que definir aqui, ó, 40... Aqui, esse 48 é a largura plataforma. Aqui, nessa linha aqui, produtividade, quilos por hectare vezes 10. Aqui, ó, ou seja, naquele ponto. Aqui, ó, latitude e longitude. Aqui, ó, está me mostrando a umidade do grão, ó, 18,5% deve ser. Aqui, a produção já estimada, né? 505, 836, já estimada em cima do quê? Da produtividade e da umidade. Então, eu calculo a produção. Então, essas são o tipo de arquivo que a colhedora gera. Então, como você tem a latitude e longitude e a produção nessa latitude e longitude, você consegue gerar um mapa. Então, é isso que a colhedora vai lendo. Umidade e produtividade. Latitude e longitude. Pronto, aí ela vai. Por que é importante a largura da plataforma? Porque quanto maior ela for, mais vai entrar, mas não é que está produzindo mais, né? É porque ela está colhendo mais linhas. Então, a largura da plataforma é uma informação muito importante para ela saber quantas linhas ela está correndo para calcular direito, colhendo, ela calcular direito a produtividade. Veja aqui esse mapa de colhedora também, ó, de milho, onde está vermelho, 1,3 toneladas por hectare. Onde está verde, chega a 7,9. Então, ó, veja que aqui eu tenho local produzindo quase 8 toneladas por hectare. E aqui no vermelho eu estou produzindo 1,3 toneladas por hectare. Então, veja que totalmente sem lógica eu ter uma área produzindo tão pouco. Então, eu vou focar nesses pontos aqui, minha análise de solo e minha equipe. Manda a turma lá ver. Falou, ó, vai lá e descobre por que aqui não produziu. Ô, Edina, levantou a mão? Eu entrei com o e-mail da minha mãe, vou ter que sair aqui, mas deixa eu perguntar. Aqueles números lá, a gente vai aprender o significado de cada um, daquelas sequências, código e tal? Não, Ô, Lucas. É Lucas, né? É. Eu estava procurando seu nome aqui. Lucas. Eu entrei com o e-mail da minha mãe. Você fazer a matrícula da sua mãe lá na escola, então. Porque eles vão ver aí e vão falar, mas tem uma pessoa aqui. Você sabe que você entrou, rapaz? Eu olhei. Não fala isso, que ela fala que quer ir sim, viu? Eu olhei a listinha aqui, então, para matricular ela. Eu olhei a listinha, rapaz. Eu falei, mas esse nome nunca tinha entrado, né? E aí entrou do nada esse nome. Eu falei Edina, né? Que eu falei assim, mas caramba, não vai ser Edna, né? É o homem falando, né? Ih, cara. Aí daí para aceitar ela a próxima vez, precisa fazer matrícula na escola. Não, eu vou dar essa dica para ela, professor. Essa dica lá, que senão a escola vai bloquear. Falei, vai, o Lucas faz matrícula, mas quem está estudando é a Edna. É a Edna? Ô, Lucas, brincadeira. Mas aqueles números, rapaz, eu vou falar, não, a gente não vamos aprofundar neles, sabe? Porque é até meio difícil de entender. Eu vou falar para você. No campo a gente vai lidar muito com esses números? No campo, não, assim? No campo você vai sair só com o mapa. Você vai sair com o mapa. Na verdade, só o operador da colhedeira vai ter esses números.
Ó, falar para você que nem o operador, ele não vai ter acesso a esses números também. Ah, então. Esse número, quando alguém se der algum pau lá no mapa de produtividade, se der algum problema, o cara da computação lá do software que vai ver onde é que está o problema, sabe? Mas a Entendi. gente não manuseia esse número, não. Isso aí é a colhedora, o computador da colhedora que vai usar para fazer os mapas lá, igual esse que nós estamos vendo aí. Ô, professor, Ô, Matheus, e por que tem essa desigualdade aí? Tá errado aí, velho. o que você está falando? Dessa produção, por que tá tendo essa desigualdade de um lado produzir 1 hectare, 3 e no outro produzir 7? Então, professor, é verdade, essa dúvida também é gerada, mas no análise do professor, você acha que é erro de mão de obra aí? Você acha que o sensor está errado? Não, aí teve algum preparo errado, plantio errado, porque era pelo menos para produzir igual, ué. Não, então, mas nunca produz igual. Você pode ter certeza, deixa eu ver se tem outro mapa aqui. Aqui, ó, outro mapa de produtividade, ó. Você Será vê que não aqui... adubou? Hã? Não fez a adubação correta? Como é que é esse trem? Vai saber, né? Pode ser tudo isso. Rapaz, Veja desigualdade aqui, demais. soja, ó, onde está verde, 6.200 quilos. Onde está vermelho, ou não produziu, ou chegou no máximo 3.000. Nossa! Então, você vê a diferença, metade, né? Aqui a gente consegue até imaginar, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que aqui é a beirada de carreador, é beirada de curva de nível, né? Tipo, parece aqui que é uma área com bastante curva de nível, então parece que é dentro da curva de nível, uma área muito declivosa, talvez arrastou semente, vai saber. Mas dá muita diferença. Mas aqui está até mais visível, que você consegue enxergar o problema. Ó, bem aqui, ó, no finalzinho aqui dessa rua. Ó. Então, aqui pode ser que faltou semente, na hora da colhedora fazer manobra, ela brecou, não jogou semente, aqui talvez é muito declive. Agora, essas outras áreas aqui, por questão de analisar. Quando pega bem na beirada, assim, ó, até mais, né, fácil de imaginar, porque às vezes a colhedora, a plantadora fez manobra, diminuiu a velocidade, caiu menos semente nessas beiradinhas. Agora, aqui para o interior, aqui, pode ser, por exemplo, uma área que tem um solo raso, que nós vimos lá, uma área cheia de pedra, não sei, né? Pode ter acontecido o que você falou, faltado adubo, faltado semente, ter nascido mato, ter ocorreu algum ataque de alguma praga, algum inseto, alguma coisa aconteceu, porque produziu muito pouco mesmo. Muita diferença, ó, de 1,3 para 7,9, é uma baita diferença. Eu pedi para quê? Né? Porque ainda bem que tem essa ferramenta para identificar isso, porque quando você não utiliza o sensor de produtividade, o que você concluiria? O cara lá, o gestor concluiria no final da colheita, vamos pôr a média aí de 1 para 8, vai dar em média de 3,5. Ele ia falar que essa fazenda toda, esse talhão todo, produziu 3,5 toneladas por hectare. O que ele ia fazer? Ele ia pegar toda a produção e dividir para essa área inteira. Então, ele falou, que produziu 3,5 toneladas em tudo, sem o sensor de produtividade. Só que com o sensor ele viu que não é 3,5 tudo. Tem área que produziu muito mais e tem área que produziu muito menos. Ainda bem que tem esse recurso disponível para poder chegar lá e achar o problema, direcionar a amostragem de solo, tudo mais. Olha aqui, uma das respostas, né? Aqui um sensor de mapa de produtividade da colhedora e o responsável já deu as respostas. Ó, onde está vermelho aqui, ó, invasão de planta daninha. Onde está vermelho, baixa densidade de plantio, que é pouca semente. Aqui onde está verde, escuro, área com alto índice de matéria orgânica. Então, é essa resposta que a gente quer, né? A gente faltou uma setinha aqui para dizer o que aconteceu nessa outra mancha vermelha aqui. Mas a resposta que a gente busca é essa, né? Quando a gente está fazendo o mapa de produtividade, a colhedora está fazendo, a gente recebe aquele mapa no computador. A gente quer esse tipo de resposta, né? A gente não quer só saber, falar assim, que produziu pouco, e cruzar os braços, né? Então, a gente tem que saber
esse tipo de resposta. Aqui tinha mato, aqui não tinha semente, e aqui ficou bom porque tinha bastante matéria orgânica. E essas são as respostas. Veja aqui, ó, sensor de produtividade em colhedora de laranja. Tonelada por hectare, onde está vermelho. Olha aqui, de 2 a 19, onde está verde, de 26 a 100. Olha a diferença, né? Produtividade, aqui, ó, tonelada por hectare, onde está vermelho, 8 a 22, essa aqui não. Onde está verde, 26 a 68. Aqui é onde estão os pés, né? Aqui a identificação onde estão os pés, e aqui a produtividade. Você vê que é igual, né? É esse mapa que a gente tem em mãos. Como que o operador vê de dentro da cabine? O painel, assim, enquanto ele vai colhendo, ele já sabe em tempo real. Olha que informação importantíssima, o teor de umidade. Aqui está em inglês, porque tem a tela em português, né? Aqui, ó, milho, produtividade, milho e umidade. Então, veja aqui, ó, azul escuro, 16 ou mais. Azul claro, de 0 a 12. Então, ela tem que estar por volta aqui, né? Como eu disse, ó, 14, 16, que é o ideal para se colher. Então, é onde está. A hora que está no azul clarinho, a umidade caiu demais, caiu para menos de 12,5. Já está bem seco, mas está legal, é o ponto de comercialização. Onde está mais escuro, vai precisar secar mais um pouco. Então, vamos falar assim, que está toda a área com mais de 16,5%. Sem tempo real de umidade. Em tempo real, você consegue saber para tomar alguma atitude. Fala assim, nossa, está com tudo 16,5 de umidade, está muito alto, vamos segurar um pouco a colheita, vamos voltar daqui 2 dias para ver se cai um pouco a umidade. E a mesma coisa a produtividade. Você vê aqui, já vai... Aqui a produtividade em Estados Unidos, eles querem fazer tudo diferente, né? Eles não gostam de falar quilômetros, eles querem falar milha. Eles não gostam de falar hectare, eles querem falar acre. Eles não gostam de falar tonelada, eles gostam de falar bushel. E aí vira essa bagunça. Ainda bem que a umidade, a porcentagem, não tem como mudar. Mas aqui esse 161 aqui, esses números 147, é bushel por acre. O que é a bucha por acre? Bushel é um balde. Bushel é balde. Por acre, o acre, se eu não me engano, é 0,4 hectares. A dificuldade desse bushel é assim, até assim, interessante a metodologia que eles utilizam, né? Eles não falam tonelada. Eles deveriam usar tonelada, né? Que é o que todo mundo usa, que é o mais fácil, que é a medida de peso padrão. Mas, enfim, o bushel, por que eu falo que é complicado? Que não muda de uma cultura para outra. O bushel é um balde. E tem as medidas padrões lá, que eu não vou saber qual que é o volume desse balde. Então, esse bushel carregado de trigo pesa, vou falar os números, né? Esse bushel carregado de trigo pesa 25,4 quilos. Esse bushel carregado de milho pesa 18,3 quilos. O bushel carregado de soja pesa 21,4 quilos, entendeu? Então, isso que é difícil. Então, o bushel é a medida, o volume padrão. Mas dentro daquele volume, depende da cultura, tem tantos pesos, né? Então, isso que é meio complicado, esse bushel deles aqui. Mas a multiplicação. Isso, aí você tem que multiplicar, né? Fala assim, ó, foi tantos bushel. Cada bushel, né? Cada balde é 15 quilos, se for milho, aí tem que fazer isso aí, deu tantos baldes vezes 15 quilos. Então, por que já não fala os quilos de uma vez, né? Então, ué. Eles não falam quilômetro por hora, eles falam milha por hora. Professor, no caso, cada cultura tem uma densidade diferente, talvez por isso, né? Exatamente. Mas se a gente falasse em quilos, já ia considerar isso, né? Verdade. O peso de cada E tudo um. universal. E tipo uma coisa universal. Agora, o bushel, o balde é o mesmo. Mas é o que você falou, cada cultura tem sua densidade. Então, o balde tem um peso para cada cultura. Aí fica, além disso, eles não usam hectare, né? Então, fica balde por acre. Enfim, mas é assim.
voltando aqui, o que o operador já vai andando, já vai colorindo aqui a produtividade. Isso aqui está ligado na internet. O cara lá do escritório consegue saber quanto está a produtividade, quanto que está de produtividade em tempo real, permitindo alguma tomada de decisão. Aqui outro mapa de produtividade de colhedora, mesma coisa aqui, ó, produtividade de milho atual, onde ele está nesse momento, e a média. Então, ó, nesse momento ele está colhendo 173 bushel por acre e a média está 220. A umidade, nesse momento, está 21,7% e a média está 22,6%. Ó, veja que está alto, né? Aquele E anterior. nesse caso aí, quando tá muito alto aí, faz o processamento de secagem, depois faz, né? Tem que fazer para comercialização. Principalmente se for semente. Se for semente é um grande problema, porque semente precisa armazenar. A colheita de semente é diferente da colheita de grão, né? Tem que estar mais seco ainda, tem que armazenar mais seco ainda. Semente padrão, por volta de 12, 13% de umidade. Isso dá trabalho mexer com isso aí, rapaz. Colheita para semente, grão para semente, fica por volta de 12, 13% de umidade. E o grão para grão mesmo, por volta de 16% de umidade. Então, muitos mais seco que isso quebra o grão, muito mais úmido que isso perde muito, porque não debulha a vagem e não arranca a vagem do pé. Então, você tem que tomar essas decisões na hora, e a colhedora já vai te dando tudo isso. Em termos de produtividade, a gente vê aqui onde está vermelho, ó, é um grande problema aqui no canto. Quando pega esses cantos assim, ó, aqui às vezes é baixada, é várzea, aqui, ó, na beira de carreador, às vezes ficou uma linha produzindo pouco. O problema é quando está no meio, assim. Aqui também é problema, lógico, tem que corrigir. Mas esses do meio, assim, que é mais estranho, não está produzindo nada. Quando pega um carregador de fora a fora, assim, ó, a gente vai ver que é alguma coisa mesmo. Pode ser, sabe o quê? O carregador de fora a fora, que não pegou a plataforma inteira, ficou um pouco da plataforma sem colher. Aí ele não atualiza a largura da plataforma e vai de fora a fora dizendo que produziu pouco. Aqui na tela também já vai tendo todas as informações, a variedade, talhão, produtividade, umidade, a área que colheu, peso seco, peso úmido. Vai indo para as informações instantâneas. Veja que aqui, ó, o que eu estava dizendo, amostragem de solo direcionada com base no mapa de produtividade. Ó. Veja aqui, ele tem, aqui produziu bem, o mapa de produtividade está mostrando que aqui produziu bem. Olha, ele fez 4 pontos de amostragem. Aqui nesse cantinho aqui, ó, onde produziu pouco, ele fez 2 pontos de amostragem. Você vê que proporcionalmente, ó, uma área dessa inteirinha ele fez 4 pontos. Aqui um quadradinho desse aqui ele fez 2 pontos de amostragem, ou seja, ele direcionou a amostragem de solo nesses pontos aqui, ó. Veja que só aqui ele fez 4 pontos. Nessa fileira aqui, 4 pontos. E o resto, tudo aqui, ele fez só 4 também. Então, ele direcionou. E aí, achou o problema, ó. Fósforo, essa área onde está verde escuro, o teor de fósforo está alto. Aonde estava aqui baixa produtividade, o teor de fósforo está baixo. Então, descobriu o problema, porque aqui estava produzindo pouco. Então, ele direcionou a amostragem naquele ponto, tá? Professor, Oi? Essas análises, essas amostragens e tal, da produção boa, baixa, enfim. E, por exemplo, só em empresa grande vai ter isso. Agricultura de menor expressão, acho que é difícil ter, né? Por exemplo. Os mapas de colhedora tem. Os mapas de produtividade da colhedora tem. Ah, entendi. Esse mapa ele consegue ter, sim. Aí, assim, eu não sei que é aquela colhedora velha e tal, mas as colhedoras mais novas aí, de 4, 5, 3 anos para cá, tudo já tem esses mapas de produtividade, já sai pronto. Uhum. E aqui, o que eu estou mostrando nessa tabela aqui, né? Acho que eu já até mostrei ela quando eu falei lá da taxa variável por sensor.
Mas só relembrando, né? Quando produz, por isso que é importante a gente saber o quanto que está produzindo. Então, quando produz pouco, eu tenho que repor pouco nutriente, porque extraiu menos do solo. Quando eu produzo muito, no caso de milho, produzir 10 toneladas por hectare é muito. Olha, eu tenho que pôr 217 quilos de nitrogênio. Milho 157. é leguminoso? Não, né? Ué, Ah? milho é leguminoso? Não, né? Não, não. Só a soja. É gramínea, a soja só. E veja aqui, ó, se é para silagem, eu tenho que pôr muito mais. Quem sabe me falar aqui? Por que que É o quando, quê? Como é por que que é? que quando eu produzo, quando eu colho para silagem, eu tenho que pôr muito mais adubo que quando eu colho para grão, o milho? Ele precisa de mais massa, né, professor? Não é isso? Tem a ver com a massa, mas não é bem isso aí. Tem a ver com a massa. Ele joga mais grão por metro também. Como é que é? Ele joga mais grão por metro. Não, Porque com a genética. quando você tira para silagem, você tira toda a matéria orgânica a matéria Ué, orgânica era para deixar no solo, você retira tudo, né? Exatamente, quem falou? Márcio? Isso. Tá aí, Márcio, muito bem. Quando tira para. É o que você disse. Quando faz para silagem, você leva tudo embora, né? Que você vai dar para o gado, você dá o caule, a folha, você pica tudo junto, né? A espiga, o milho, vai tudo. Então, você leva tudo embora. Quando você faz a colheita para grão, você leva só o grão. A palha, o caule, as folhas, ficam tudo lá. E isso retorna, né? Pro solo. A planta, qual que é o conteúdo de nutriente da planta? O nutriente estava no solo, né? Então, a planta absorveu nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, zinco, molibdênio, tudo que estava no solo, ela absorveu. Uma parte vai levar embora no grão. A outra parte, que estava no solo, está dentro da planta agora, né? Então, quando essa planta fica lá, esses nutrientes que estão dentro dela são reutilizados, né, pela própria planta. Só que, claro, não é no mesmo ano, na safra seguinte, né? Aí tem um tempo de mineralização, vocês vão ver lá na fertilidade do solo, né? Tem que fazer a correção, né, professor? Tem que fazer correção para poder dissolver, para poder virar um composto, tem que pôr mais nitrogênio, mas quando essa palhada for absorvida de volta em forma de composto, esses minerais estão disponíveis novamente para a planta. Então, é exatamente isso aí. Quando é para silagem, leva tudo embora. Quando é para grão, só leva o grão. Então, você precisa repor menos, porque ficou um bom tanto lá já. E aí, a outra maneira da gente... Então, nós já falamos que a gente identifica a variabilidade social através de amostragem de solo, e a gente identifica através de mapa de produtividade e agora imagens aéreas. O que é imagem aérea? Drones ou satélites. Drones nós temos. Então, vamos falar um pouquinho de drone, que faz parte aí da agricultura de precisão. Então, aqui, ó, nós estamos vendo drones de asa móvel e drone de asa fixa. Né? Se fosse da aviação, ia ser um helicóptero e um avião. Aí a gente já consegue imaginar algumas diferenças, né? O avião não para no ar, não fica parado, o helicóptero já fica. O avião alcança mais velocidade, a mais distância, tem mais autonomia de voo. O helicóptero mais perto, menos autonomia de voo, menor velocidade. Então, o comparativo com a aviação civil e o drone, né, em termos de asa fixa, asa móvel, já é aquela mesma lógica, né? O nome correto é VANT, veículo aéreo não tripulado. O que quer dizer veículo aéreo não tripulado? É que não tem piloto, né? Agora, por que fala drone? Drone, em inglês, é um besouro. Drone é besouro, drone. Drone, esse besouro é aquele que... É o besouro. Como que faz o barulho do besouro? É parecido com o barulho do drone, do VANT.
faz zzz, né? Quem já viu o drone trabalhando, faz aquele barulho, parece um besorrão, né? Zzz. Então, drone é besouro em inglês, mas o nome correto é VANT, veículo aéreo não tripulado, tá? Não é nada novo. Quem lembra aí dos aviões de aeromodelismo, qual que é a diferença, né? Sempre existiu esses aviões de controle remoto, só que antes era só para esporte, recreação. Quem é da região de Campinas, lá sempre teve, lá na Lagoa, a vida inteira, sempre teve pessoal de aeromodelismo voando com os aviões lá, muito antes de se falar de drone, né? Só que aqui era só recreação. Quando começou a utilizar... Ô, Matheus, faz um favor, põe o microfone no mute, tá dando eco, eu estou me ouvindo aí. Obrigado. Quando começou a usar o aeromodelismo com alguma função, aí começou a chamar de VANT, né? Aonde começou a usar os VANTs foi na guerra. Para quê? Para fazer captura de imagem, reconhecimento da área do inimigo, tem que ter um piloto dentro, né? Porque você invadiu o espaço aéreo inimigo com o piloto dentro, se tomar um tiro, vai perder o cara, né? Agora, o VANT, você só vai perder o VANT. Muitas vezes, até ser pego, como é menor, você já mapeou toda a área. Então, começou-se a utilizar os Estados Unidos na guerra do Iraque. E de lá foi ganhando outros empregos, outras funções, né? Agora até a Amazon vai fazer a entrega com drone? Até a Amazon vai fazer, exatamente. Já vai chegar a Não é pizza. fácil, não. Então, aí, ó, nós temos drones de asa fixa, que são esses aqui. Esses não controlam por controle remoto. Esse aqui, ele tem que ter plano de voo. Você faz a programação de voo no computador, e aí a aeronave ela vai voar sozinha em cima daquele plano de voo. Então, esse drone, quando você vê ele trabalhando, eles falam de vista, eles são grandes, né? São bem grandes, tem aí até 1,5 metro de envergadura, de ponta a ponta, são mais fortes, potentes, e você não consegue controlar ele no controle remoto, porque ele faz muita área, ele vai muito longe, ele trabalha sozinho, não tem perigo de acabar a bateria, ele cair lá, porque ele já sabe quando a distância, a autonomia, a distância que ele está do ponto de partida, então ele não vai acabar a bateria no meio do caminho, ele não vai fazer nenhuma manobra que não possa ser feita, né? Vou dizer assim, uma curva mais do que ele suporta, ele não vai fazer, ele faz tudo de forma autônoma, ele vai sozinho, e você só faz o plano de voo. Como que ele tem aqui os aileron, que tudo a gente vai ver igual um avião, né? De asa fixa. Ele manobra para cima e para baixo para subir e descer um aileron em cada asa. Aqui na frente fica a bateria dele, na parte de baixo, nesse ponto aqui, fica a câmera, aqui fica o GPS e o computador dele, o controlador, aqui as antenas que recebem o sinal, aqui a hélice, o motor e o spinner, que é uma proteção, caso ele caia de hélice, ele bate ali no empena, no entorta a hélice, né? Ele cai de paraquedas, quando ele chega no ponto aonde ele partiu, ele acabou o serviço dele, então ele volta sozinho do ponto onde ele partiu e abre o paraquedas, ele desce. Isso aqui lá no curso nosso de agricultura de precisão, a gente faz voo com um drone de asa fixa, bem legal. Inclusive até devia ter posto o filme aqui para ver, da nossa aula. Então, ele faz todo esse controle sozinho. O que acontece? Por que esse também é mais caro? Além do avião ser mais caro, câmera, o que é caro de drone? Por que tem drone na papelaria que custa R$ 700 e tem drone de asa móvel também que custa 30 mil, 35 mil? É a câmera. O caro é a câmera. Não que o equipamento não seja, claro, mas quando ele tem lá câmera
de infravermelho, câmera RGB, né? O que é o RGB? Red, Green e Blue. Ele é uma câmera que tira fotos separadas em cores para fazer estimativa de produtividade, para ver fotossíntese da planta, para fazer análise de produtividade. Então, são câmeras caras, são câmeras que custam 20, 25 mil, além de ter que ter uma ótima precisão para voar a 200, 300 metros de altitude. Até por isso, esses planos de voo, eles têm que ter autorização da ANAC. O piloto de drone é um piloto, é uma profissão reconhecida, piloto de drone. Quando ele vai fazer esse voo, ele tem que ter um plano de voo registrado, como se fosse um avião, porque a altura que ele trabalha, 200, 300, 400, 500 metros de altitude, é a mesma camada de aviões pequenos, né? Então, ele tem que obedecer uma regra normal da aviação. Aí vai falar assim, mas o fulano lá, meu amigo, ele pilota drone, ele não faz plano nenhum. Ele sabe que não faz plano, né? Tem um monte de gente na rua 60 por hora que a gente passa a 100. Mas o correto é ter plano de voo, principalmente esses que voam na camada alta de altitude. E o drone de asa móvel? Qual que é, o que sustenta um avião no ar e um drone? O avião, ou o drone de asa fixa, é o ar batendo embaixo. Você vê que a asa é sempre uma curvinha assim, né? Então, o vento bate embaixo e mantém ele alto. Para o asa fixa, o vento bater embaixo e manter ele alto, a hélice empurra ele para frente. Então, ele vai de encontro com o ar, né? Para ele se sustentar voando, ele vai de encontro com o ar. Então, o ar dessa sustentação. E o que faz o avião, o drone de asa fixa ir para frente? A hélice, né? Nós estamos vendo aqui, a hélice empurra ele para frente, então esse contato com o ar mantém ele elevado. E o drone de asa fixa, qual que é o contato com o ar que ele faz? Por isso que ele é assim também. O próprio giro da hélice. Então, o giro da hélice dá um impacto com o ar e ele se mantém. Né? Então, quando ele vira para lá e para cá, ele está mudando o sentido do impacto com o ar. Então, é a mesma lógica de um helicóptero e de um avião. Então, os de asas móveis, os drones de asas móveis, são de controle remoto. Alguns são também com plano de voo, pode ser, mas eles são de controle remoto, a maioria das vezes. Qual que é a vantagem? Dele poder parar em cima, fazer uma atividade, fazer uma pulverização. Né? Então, aqui embaixo sempre a câmera, o caro é essa câmera, né? Depende da qualidade, da definição, da função da câmera. Então, aqui cada hélice tem o seu motor, aqui é uma hélice, aqui está a comparação. Então, esse aqui ele pode fazer tanto por controle remoto como por plano de voo. Esse de asa fixa é sempre plano de voo. Então, hoje a gente vê... Aqui eu estou dando um parênteses. Como eu comecei a falar de drone, é só para a gente não se perder. Eu entrei no assunto drone para quê? Para identificar a variabilidade espacial. Né? Então, através das imagens, da fotografia que ele tira. Nós já vamos falar mais um pouquinho. Mas quando eu estou falando de drone... e drone é uma ferramenta, uma utilização na agricultura de precisão. Então, eu estou fazendo um parênteses lá dos mapas de variabilidade, que o drone faz imagem aérea para identificar isso, estou fazendo um parênteses mostrando outras funções, mostrando como é que funciona o drone. E dos drones para pulverização, hoje tem sido muito utilizado, né? São drones maiores, tem uns bem maiores, com reservatórios bem grandes, 5, 10, 15, 20 litros, que levam uma grande quantidade de cauda. Ele tem a hélice sob o bico. Isso aqui é legal porque a própria força do vento em cima do bico faz que o produto faz com que o produto chegue mais rápido, penetre melhor na planta, né? E atinge melhor a planta, né, professor? Pega bastante. Melhor a planta, porque ele empurra a gota lá para baixo, né? Sim.
Então, qual que é a vantagem? É fazer pequenas áreas, fazer trabalhos, por exemplo, meiose em cana, para pegar aquela linha de cana para aplicar algum produto, fazer alguma catação de mato, né? Atacar uma reboleira específica de mato, sem pulverizar a área inteira. O drone, ele não vem para substituir o avião, né? São funções completamente diferentes, né? Ele não vem para ocupar o lugar do outro. Por quê? Você tem uma fazenda de 5.000 hectares de soja, em qualquer fazenda pequena, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, qualquer uma pequenininha tem 5.000 hectares. O cara não vai fazer de drone, né? Quantos drones precisar e quanto tempo ia levar e um fungicida na soja tem que ser de um dia para o outro você fazer tudo. Então, um drone, um avião, vai fazer 500, 1.000 hectares por dia. Né? Em 4 dias, ele termina uma fazenda de 5.000. Um drone você não faz. E o contrário também é verdadeiro. Você não vai contratar um avião para aplicar produto maturador numa meiose. Aqui mostra drone fazendo agricultura de precisão em café. A gente vai ver, ele estima produtividade, estima área, estima Essa tecnologia pode revolucionar Não, desculpa, essa aqui é da meiose. Trabalho dos produtores rurais. O drone de pulverização é um investimento que reduz custos, amplia a produtividade e garante o futuro da produção agrícola. Os drones funcionam por meio de sensores através de um plano de voo determinado. Seu principal benefício é reduzir o uso de defensivos agrícolas, já que consegue pulverizar pontualmente as doenças, ervas daninhas e pragas. Isso viabiliza uma aplicação de produtos e um controle localizado que resulta em economia de insumos e no custo da produção. O drone é uma ferramenta que pode auxiliar no aumento de produtividade de nossos cooperados. Então, vocês veem que para fazer uma faixa daquela, o drone vem perfeitamente, né? Então, tem uma operação em altura baixa, é barato, né? Vai comprar um avião, vai comprar um drone. Economiza água e produto, porque você faz uma aplicação pontual, os bicos melhoram a penetração, a 2 a 15 hectares por hora, de forma barata, muito mais rápido que o trabalho manual, porém muito mais baixo do que um avião, né? Pode ser utilizado onde o trator não chega e é ambientalmente mais correto, porque ele usa bateria, não usa gasolina, né? Então, voltando para o nosso mapeamento aéreo, para fazer variabilidade espacial, veja outras funções do drone. Veja aqui uma foto dessa aérea, como que você consegue identificar aonde estão faltando peças, né? Então, se você tem essa área, se você tem a medida, quantos hectares, quantos metros quadrados tem essa área, e aí você contabiliza quantos pés estão faltando, você consegue fazer uma estimativa mais correta, você consegue determinar se há necessidade de fazer um replantio dessa área, aí você aproxima a imagem com o drone, você consegue saber o que é, se o pé morreu, se o pé foi arrancado, o que está acontecendo com aquela plantação. Então, as vantagens do drone hoje é uma ferramenta e tanto, ele te traz uma visão que você não teria nunca, né? Você está vendo que aqui está tendo uma variabilidade. Lembra lá
o mapa nosso de colhedora, da produtividade, aqui era uma área que ia pintar de vermelho. Tá vendo aqui, ó? Não está produzindo aqui. O drone já nos mostrou isso aqui, ó. Já está nos mostrando que aqui está acontecendo alguma coisa. Você tem que ir lá descobrir o que é, mas aqui está tendo uma variabilidade espacial. Se você está passando no carregador com o carro, você não vai ver isso aqui nunca. Aí você desce do carro, põe um drone para voar, você consegue descobrir coisas que você não veria sem um drone. Mesma coisa aqui, você andando no canavial lá no carregador, você não consegue imaginar que lá, ó, tem rua aqui que não foi plantada, aparentemente, nessas ruas aqui não foi plantada, ou acabou a cana, o cara não viu, não sei. Aqui, aparentemente, parece uma erosão, né, que veio e levou, que arrastou a muda de cana logo após o plantio, enfim, precisa ir lá descobrir o que está acontecendo aqui, né? Até você chamar o cara da plantadora e falou, ó, passou lá 2 ruas sem plantar, o que aconteceu ali? Então, você recalcula sua estimativa, você sabe o que está acontecendo ali dentro. Então, imagem aérea, eu vejo aqui a mesma coisa, uma variabilidade de produção. Aqui, alta produtividade, aqui, baixa produtividade. O que é? Faltou semente, faltou adubo. Vamos lá descobrir o que está acontecendo. Olha, café, agricultura de precisão, de café com imagem de drones. Vamos ver quanta coisa que dá para fazer, né? Até, ó, um último videozinho para descontrair. Quem já viu tocar gado com drone, né? Que beleza. Não precisa nem do capataz mais. Ó.
precisa nem de vaqueiro mais na fazenda. O drone já faz isso. O vaqueiro agora fica lá na casa dele, ó, e solta o drone e vai lá levar o gado. Ai, que beleza. Então, brincadeira à parte, meu drone hoje serve, nossa, para tanta coisa, né? Fazer análise da lavoura, ver área de plantio, acompanhamento de safra, acompanhamento de pastagem, de erosão, de degradação, desmatamento, procurar nascente, ó, definir estrada, saber como é que está a estrada antes de você levar as máquinas para lá, fazer vigilância, né, de segurança, procurar foco de incêndio, tocar o gado, nós acabamos de ver. Tocar o gado, eu acho exagero, mas fazer contagem de gado, buscar animal perdido, você perdeu um gado, mas você bota o drone para voar lá em cima, facilita a venda da propriedade, porque o cara lá em São Paulo quer ver uma propriedade, ele vê através de drone, lá na usina fazia estimativa da quantidade de bagaço que tinha, de drone. Então, o drone, ele faz aqueles mapas de variabilidade espacial também, que a gente tem visto por aí. Essa foto nós já vimos. Veja aqui, ó, quando passa por um processamento a imagem, por isso são imagens de altíssima resolução, né? Quando a câmera é muito boa, você consegue fazer, quantificar as coisas, que nem aqui, ó. Onde está azul é cana. Eu não sei para que ele estava usando essa imagem, né? Mas veja aqui, ó. Marrom é solo, amarelo é palha, azul é cana. Então você vê que aqui, ó, tem bastante solo descoberto. Então, para que você vai utilizar? Pode ser uma área de reforma, você quer saber se o herbicida eliminou a cana, aí você vai ver, ó, tem pouca cana, ó, tem bastante palha ainda. Você vê, com a imagem de drone, você consegue processar e trabalhar em cima dela. Veja esse aqui, ó, um mapa de monitoramento de perdas, palha de plantio. Então, lembra lá, quem é, né, da usina, aí lembra que lá os meninos com uma trena, esticava a trena, contava quanto que tinha de falha, que lá não tinha precisão nenhuma, né? Quem garante que lá no meio-dia, 2 horas da tarde, o cara é lá e está treinando direitinho, medir quantos centímetros de falha de uma planta para outra, não precisa mais gente, né? Além de não ter um trabalho desgastante, põe esses mesmos, muitas usinas aí, os mesmos meninos que faziam o levantamento de qualidade lá com a trena, hoje pilota drone e vai fazer os levantamentos, ó. Veja aqui, ó, onde está vermelho aqui, ó, é falha. Porcentagem de falha, 27,76%. Tamanho médio da falha, 1,39 metros. Olha o grau de precisão que você tem. Veja aqui, ó, onde é verde, isso aqui é a cultura. Mas pega aqui, ó, marrom, a área foi raspada, provavelmente deu erosão, raspou o solo para cobrir erosão, ó, porque aqui vermelho é erosão. Aqui onde já raspou e cobriu erosão. Veja aqui, ó, um roxinho aqui, ó, erosão dentro de APP, erosão dentro de pastagem, aqui o amarelo, área de APP, enfim, veja como você consegue trabalhar com imagens de drones, né? Pega aqui, veja, mapeamento de falha na cana. Essa foto, a área da foto, 934 metros quadrados. Tá vendo que aqui, ó, tem um risquinho aqui, ó. Onde está esses risquinhos são falhas de plantio. Então, ó, nessas 934 metros quadrados, nós temos 595 metros lineares de cana. O que é metro linear? Para nós, o que importa é metro linear, não é metro de linha de cana. Quanto desses 595, quanto que tem falha? 113 metros. Então, ó, tem 20,4% de falha. Então, veja que para o gestor, para o gerente, o dono da usina, quiser falar assim, ó, eu quero que replanta quando tiver 10% de falha, ou 5% de falha. Ele falou, não quero uma diferença de 5% na minha produtividade, não. Quando tiver 5%, eu quero que faça uma replanta, que leve muda, sei lá, que faça alguma coisa lá. Então, veja aqui, ó, uma imagem de drone, é só passar no software. Tem empresas que fazem isso, né? Se não tiver um especialista querer mexer em software, não tem problema nenhum. Você só tira a imagem, manda para diversas empresas que tem aí e já te devolve esse mapa pronto, fazenda por fazenda, dizendo qual que é a porcentagem de falha
de cada uma das fazendas, é só você definir o quanto que a usina quer que seja falha, né? Porque tem usina que fala que a falha é a partir de meio metro, tem usina que fala que a falha é a partir de 80 centímetros, enfim. Aí você define, o computador te analisa quantos por cento de falha que tem. E outra, né? Então, falando de drone, para terminar, a outra maneira de se levantar a variabilidade espacial através de imagem são com imagens de satélite, que é o que a gente chama de sensoriamento remoto. Vocês vão ouvir falar essa palavra aí no meio aí da agricultura de precisão, falar muito de sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Imagem aérea, de satélite. Né? Remoto é a distância. Né? A palavra remoto quer dizer distância. Né? Controle remoto, controla a distância. Sensoriamento remoto, são fotos à distância. E sensoriamento, o que quer dizer o sensoriamento? É sensor. Sensores sensorianos. Nesse caso, o que é o sensor? Sensor são as câmeras que, ao detectar, as câmeras dos satélites, que, ao detectarem luz, fotografam. Né? O satélite à noite não tira foto. Por quê? Ele não recebe o estímulo para dar uma resposta. É que nem sensor de presença, esses que acendem a luz. Qual que é o estímulo dele? Uma temperatura ou um movimento. Então, passa alguém na frente, ele detecta o movimento, e qual que é a resposta que ele dá? Acende a luz. Né? O painel do carro, lá quando está acabando a gasolina, aquela luzinha amarela que fica acesa, o que é a resposta? É uma resposta. Quando o nível atinge tal ponto, ele dá uma resposta que acendeu a luz do painel. O satélite, qual que é a resposta? Toda vez que ele recebe um reflexo de luz do chão batendo nele, ele tira uma foto como resposta. Então, ele vai mapeando toda a crosta terrestre durante o dia, quando não tiver nuvem, não que quando tem nuvem ele não tire foto, ele tira, mas essa imagem não é utilizada, né? Esse aqui é um sensor remoto, um satélite, o Landsat. Quando nós vimos lá no Google Earth, aquela primeira aula, quando a gente vai andando com o mouse, a gente vê, para em cima lá e mostra que satélite tirou aquela foto. Então, esse satélite, o que ele faz? Ele vai rodando a Terra. Essa largura aqui, ó, é de 300 quilômetros, essa faixa, em média, né? Essa faixa que ele passa é de 300 quilômetros. Então, ele dá lá 2 voltas ao redor da Terra por dia, 3, 4 voltas ao redor da Terra por dia. Então, só que a Terra está rodando e ele está tirando imagem assim. Então, se ele passa aqui, até ele passar aqui de novo, a Terra já rodou uns 3.000 quilômetros. Então, cada passada que ele dá, tem 3.000 quilômetros de diferença uma passada da outra, que é mais ou menos o tempo que ele leva para dar uma volta em volta da Terra e o tempo que a Terra roda para girar. Então, a Terra gira 3.000 quilômetros enquanto ele dá uma volta. Então, por que eu estou falando isso? Porque lembra quando a gente vai mexer lá no Google, tem imagem que está em alta definição, aí uma logo do lado, assim, já, não em alta definição, eu digo assim, tem uma faixa aqui que a lavoura está grande, e aí uma emendada do lado dela, a lavoura está pequena, nem plantado ainda foi. Você fala, mas o que é isso? É a passada que o satélite dá. Aí, você olha uma foto aqui, é de 2021, aí você olha uma logo do lado aqui, é 2019. Por isso que aí uma está atualizada, a outra não. Por que isso acontece? Que quando o satélite passou exatamente naquele ponto de novo, a imagem que ele tirou não é melhor do que a anterior. Como assim? Se ele passou aqui em cima da nossa cabeça hoje, estava nublado, a imagem não está legal, então ele deixa a outra imagem. E muitas vezes, para ele passar na mesma faixa, uma imagem boa, às vezes ele leva 1, 2, 3, 4 anos e não acerta. Aquela mesma passada, aquela mesma faixa na Terra, uma imagem melhor do que a anterior. Quando tira uma imagem melhor que a anterior, ele substitui. Né? Mas às vezes você vê lá uma lavoura alta e a logo do lado dela pequena. Aí você põe o mouse em cima lá no Google Earth, vai ver essa foto de 2019, essa aqui é 2021. Então aqui nem plantado estava, aqui já está plantio grande. Então é por isso que o satélite ele vai rodando
ao redor da Terra. Tá? E aí vai tirando imagens. Então, com essas imagens, a gente consegue também ter uma noção da variabilidade espacial. Né? Aqui eu não dei um zoom muito aproximado, mas a gente viu lá na aula que a gente mexeu lá no Google Earth que tem alta resolução. Né? E não, aqui tem uma nuvem. Essa nuvem aqui não atrapalhou. Acho que aqui é o limite do tamanho de uma nuvem. Mas se a nuvem está maior, eles não aproveitam essa imagem. Utiliza outra, deixa a próxima vez, a próxima passada do satélite, tentar capturar uma imagem melhor, não passar a noite, né? Por isso que às vezes fica um tempo sem atualizar a foto, porque às vezes o satélite passa a noite, ou quando ele passou estava chovendo, estava muito nublado, estava escurecendo, então a imagem não ficou boa. Então ele deixa a imagem anterior, às vezes fica anos para atualizar uma imagem. Então por aqui a gente consegue também, dando um zoom, a gente consegue identificar a variabilidade espacial de graça, né? Você fala assim, eu não tenho drone, não vou comprar drone, e tenho raiva de quem tem drone. Você usa a imagem de satélite. Só você entrar lá no Google Earth, você vai dando zoom, dando zoom, dando zoom, você vai ver. Qual que é o problema? É esse que eu falei, que às vezes a imagem que tem lá não é atual. Apesar que cada vez tem mais satélite, o Google Earth cada vez mais trabalhando com o maior número de satélites, e o que é melhor para nós, né? É gratuito, né? Olha que beleza, a gente tem uma tecnologia dessa na palma da mão, né? No computador, é só ir lá e abrir de graça, agora, nesse exato momento. Se você quiser mapear uma área sua, tirar uma medida, dar um zoom e ver se tem alguma variabilidade espacial, produzindo pouco, está lá de graça, né? Então, para trabalhar com imagem, você não precisa só de drone, né? Você consegue imagem de outra maneira, né? Aí vamos falar assim, qual que é melhor? Imagem de drone ou imagem de satélite? A de drone é bem melhor, né? Porque está mais perto, você tem um controle melhor, o foco melhor na câmera, né? Mas você consegue fazer o mesmo serviço que o satélite, né? Ainda mais se a imagem for atualizada. Mas você não consegue graus mais minuciosos assim, de precisão, né? Que nem pega aqui a imagem de satélite, é que você vê que é uma mancha e aqui, por exemplo, produziu menos. Aí, quando você tira para o drone, você vê ó, que aqui tem um carregador. Aqui, por exemplo, você pode detectar se é uma várzea. Na imagem do satélite, você detecta que você está com um problema aqui dentro. Te atende? Atende também, lógico que atende. A imagem do drone, de graça, a imagem do satélite, de graça. O Google Earth te atende também. Mas a do drone te dá mais precisão, né? É a mesma foto, mesmo local, comparando uma imagem de drone e uma imagem de satélite. O NDVI, nós vamos falar lá na última aula, que é quem faz a estimativa de produtividade através das cores. Quanto mais verde, é o contrário, sabia? Quanto mais verde a foto, menos produtiva na foto, né? A planta está. Quanto menos vermelho, mais produtiva a planta está. Então, isso aqui nós vamos falar lá na última aula, quando a gente entrar um pouquinho no assunto aí, como que faz a estimativa, esses softwares, né, de NDVI, como que faz essa estimativa através de cores da lavoura. Então, hoje era isso. Dúvidas, comentários, questionamentos, puder ajudar, tanto o Lucas como a Edna. Agora eu peguei você, Lucas. E aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, tranquilo. Uma boa noite aí, obrigado pela aula, valeu. Boa noite aos Boa noite, colegas. obrigado a vocês também. Até terça-feira. Estamos aí de novo. Façam os testes lá e qualquer dúvida vocês me procuram aí. Ou deixo para outra aula. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, valeu. Boa noite, professor. Boa noite a todo Obrigado mundo aí. Valeu. Tchau. Tchau.